Olá, nesta videoaula eu vou apresentar algumas características da segunda fase de difusão do turismo, do início do século XX aos dias atuais, com destaque para o papel das celebridades, a criação de um turismo para trabalhadores e o papel do desenvolvimento econômico e da urbanização. Para Canafu, a maior parte dos primeiros turistas manteve-se anônima ou pouco conhecida, mas algumas celebridades passaram para a posteridade em companhia do lugar que elas contribuíram para lançar ou se popularizar. O personagem célebre é útil, continua Canafu, até mesmo necessário para o lançamento do lugar turístico, como alguns criados por celebridades ou outros que se tornaram famosos graças a um personagem conhecido, como a atriz de cinema Brigitte Bardot, que tornou famoso o balneário francês de Saint-Tropez. Na segunda fase de difusão do turismo, segundo Boyer, de 1920 até 2000, a reputação dos lugares e das práticas do turismo passam a ser dadas por celebridades, notadamente estrelas de cinema, teatro, arte e literatura. Os mais originais, se nós observarmos aqui na pirâmide sociocultural de difusão do turismo entre 1920 e 2000, apresentada por Boyer, os mais originais inventam essas estrelas de cinema, teatro, arte e literatura de reputação internacional, inventam os lugares, o turismo e práticas turísticas, e aí ocorre nesse período uma forte imitação da alta burguesia, das capitais, da grande aristocracia, da burguesia e profissionais liberais, funcionários públicos de elevado nível, industriais, homens de negócio, que partiam sempre, né, e as novidades se difundiam rapidamente para esses indivíduos. Aqui nós encontramos uma barreira cultural permeável que afetava a pequena burguesia, funcionários públicos médios e modestos, professores aposentados, trabalhadores de status privilegiado, como ferroviários, a elite operária, algumas profissões raras. Aqui o canto da partida começa a ser ouvido, o início da imitação por parte dessas classes sociais nessa segunda fase de difusão do turismo. E, por fim, aqui uma barreira cultural muito forte, onde a saída em férias continua a estar fora do campo cultural, que afeta diretamente pequenos comerciantes e artesãos, a grande maioria dos operários e os camponeses. Nessa segunda fase de difusão do turismo, as novidades se difundiam rapidamente e as viagens turísticas da alta burguesia, de profissionais liberais, de altos funcionários públicos, industriais e homens de negócios tornam-se mais numerosas. E como nós vimos no quadro, na pirâmide, uma barreira cultural permeável atinge a pequena burguesia, os funcionários públicos de escalões mais baixos, os professores, os aposentados e os trabalhadores de status mais privilegiados, como ferroviários e alguns operários, enquanto uma barreira cultural muito forte ainda atinge pequenos comerciantes, artesãos, camponeses e a grande maioria dos operários, como afirmou Boyer em 2003. O turismo nessa fase se estabeleceu também para as classes trabalhadoras, no contexto de conquistas trabalhistas. Nessa fase, a difusão do turismo também se inseriu nesse contexto, naquele contexto de lutas travadas desde meados do século XIX, como a redução da jornada de trabalho. De acordo com Oryx, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, surgiu o descanso semanal remunerado, a disseminação das férias pagas, proporcionando uma maior disponibilidade de tempo passível
de ser usado para fins turísticos. Segundo Oryx, o descanso remunerado torna-se realidade na Europa como um instrumento de propaganda da ideologia nacional socialista na Alemanha de Adolf Hitler, como reconhecimento do direito da existência do trabalhador na França em 1936 e como marca da cidadania, um direito ao lazer na Inglaterra. É com o turismo para os trabalhadores que ocorre a massificação. Segundo Becker, após a Segunda Guerra Mundial, estas conquistas trabalhistas marcaram uma massificação do turismo, com o estabelecimento do estado de bem-estar social, welfare state, a regulação e a limitação do tempo de trabalho, a instituição das férias e das aposentadorias numa sociedade de consumo e com transportes desenvolvidos. De acordo com George, o reconhecimento do direito do trabalhador aos lazeres e o desejo de usufruir deles foi um estímulo extraordinário para o consumo. Na imagem, nós vemos aí um piquenique em Itanhaém, em comemoração ao 20º aniversário do Senai, em 1962, a chegada dos trabalhadores na colônia aí nessa data. É nesse momento histórico, momento das conquistas trabalhistas, que o turismo é também colocado para as sociedades como uma espécie de necessidade humana, algo que ele precisa fazer, uma prestação social obrigatória para que ele possa estar integrado socialmente. Interessante esta citação da professora Rodrigues, da professora Adir Rodrigues, falando que, indubitavelmente, foi introjetada na mente dos indivíduos uma nova necessidade, a do lazer, lato sensu, e a da recreação, esportes e turismo, no sentido mais restrito. Expressão desta ideologia é a apologia da viagem turística como uma necessidade. Abraham Maslow, já no início da década de 40, no seu artigo Uma Teoria da Motivação Humana, publicado na revista Psychological Review, aponta a viagem turística como uma das necessidades do homem, fundamental para a sua autopreservação e para o reconhecimento e admiração do grupo social no qual está inserido. A recreação, e em particular a viagem, é incorporada como uma necessidade fisiológica para a reposição de energias físicas e mentais. Há quem diga que ao Homo sapiens sucede o Homo turisticus, um produto da sociedade de consumo. O indivíduo que viaja está in, enquanto aquele que não viaja está out. A viagem tornou-se uma obrigação e nos dias atuais, com o incremento do turismo de massa e do turismo social, subsidiado em alguns países, quase todas as camadas sociais da população têm acesso à viagem. Os sofisticados cruzeiros de volta ao mundo e as exóticas viagens surpresa são usufruídos pelos que se encontram no ápice da pirâmide social.
A origem da ideia de que o campo é melhor do que a cidade, como disse o Thomas, já remonta ao século XVIII. Conta o Thomas que no século XVIII tornara-se lugar comum sustentar que o campo era mais bonito que a cidade. E parte essa convicção se devia à deterioração do ambiente urbano, existindo desde então queixas quanto à qualidade do ar londrino devido ao crescente uso de carvão para fins industriais e domésticos que criaram um sério problema de poluição. Guilhermo afirma que a intensificação do trabalho, a degradação das condições de vida urbana, o ritmo trepidante das cidades provocam um desgaste nervoso para o qual se procura compensação em formas de repouso, como na fuga generalizada em fins de semana e durante o período de férias, como ocorre com o turismo de massa. Então, a evasão temporária do mundo urbano também está nesse contexto. Se referindo às cidades industriais de meados do século XX, Pierre Jorge afirma que as paisagens urbanas invadem progressivamente um espaço que outrora se reputava precioso para a agricultura, bem como aniquilam florestas e enfeiam irremediavelmente as praias. Uma citação dele: prisioneiro desse universo ingrato, inquieto ao ver ensombrecer-se o céu e carregar-se de fuligem e de óleo o ar que respira, o citadino quer reconquistar a natureza ou que lhe dá a ilusão de natureza. Entre os aspectos da vida urbana, completa o Jorge em outro livro, Jorge inclui a evasão, já que, segundo ele, a cidade aparece como local repulsivo quanto ao lazer. A urbanização fez nascer o turismo de massa. Segundo Jorge, o citadino suporta mal a obrigação de viver de maneira constante no interior da cidade, onde os lazeres dispõem de um mínimo de soluções organizadas, jardins, campos de entretenimento e estádios para competições e espetáculos. A urbanização fez nascer o turismo de massa, afirmou Pierre Jorge, com os automóveis e os ciclomotores permitindo a evasão coletiva em pistas enfumaçadas pelos gases dos motores e pelas longas horas de espera na estrada. Residir nas aglomerações humanas, afirma o Jorge, gera outras necessidades, mas, sobretudo, a necessidade de escapar periodicamente das armações de cimento, da atmosfera do escapamento de gás, da monotonia de uma paisagem geométrica de detalhes uniformes. No pós-guerra, o consumo, de maneira geral, se intensificou, e inclusive o consumo de serviços turísticos. Segundo Guilhermo, nos anos 50 e 60, o consumo aumentou em função da pressão exercida pelos produtores e comerciantes sobre os consumidores, notadamente com o aperfeiçoamento das técnicas de estudos de mercado e da venda a crédito, bem como a evolução dos meios de difusão da publicidade. Bens e serviços, antes restritos a minorias, começaram a ser produzidos para um mercado de massa, como o setor de viagens a praias ensolaradas, como explica Hobsbawm. Antes da guerra, não mais de 150 mil norte-americanos viajaram para a América Central ou o Caribe em um ano, mas entre 1850 e 1870, esse número cresceu de 300 mil para 7 milhões. Os números para a Europa foram, sem surpresa, ainda mais espetaculares. A Espanha, que praticamente não tinha turismo de massa até a década de 1950, recebia mais de 44 milhões de estrangeiros por ano em fins da década de 1980, um número ligeiramente superado pelos 45 milhões da Itália. Aqui nós vemos um mapa mundi, um mapa do mundo
com a localização dos principais países receptores de turistas na década de 2000. Esse mapa aqui traz dados do ano de 2007, da OMT, e a gente consegue observar aí que os países que mais recebem turistas nesse tom de marrom, né, como Estados Unidos, México, boa parte da Europa, Rússia, China. Na segundo nível, esses países em tom de vermelho, né, o Canadá, os outros países aqui da Europa Central, do Oriente Médio, e aí nós temos também alguma coisa aqui no Sudeste Asiático, e aí nós vamos ter um terceiro nível, né, onde se encontra o Brasil, que recebe até hoje, em 2020, né, década de 20, desse século, as estimativas que as entradas giram em torno de 5, 6 milhões de turistas estrangeiros por ano no Brasil. Mas o turismo interno brasileiro é que é importante para a economia nacional muito mais do que o turismo internacional. Nesta figura, nós vemos aqui o número de chegadas de turistas internacionais por estado brasileiro. Então, nós vemos aqui que nos estados que estão com as cores mais fortes, né, como São Paulo, recebeu nesse ano de 2009, segundo dados da Organização Mundial do Turismo, mais de 2 milhões e 200 mil turistas de diferentes regiões do mundo, vindos da Europa, da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, como representado aqui pela cor dessas flechas que indicam os fluxos. As flechas mais alongadas e mais largas são aquelas que os fluxos ultrapassam os 100 mil turistas. E as mais curtas são aquelas com menos de 20 mil turistas. Observamos que são os estados do centro-sul do Brasil, principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e os estados do sul, mas alguns estados do Nordeste e alguns estados do Norte são os estados que recebem turistas, mas majoritariamente os turistas exteriores vêm para o centro-sul do país e alguns para o Nordeste. Mas o turismo internacional não é o importante para o Brasil, né? Infelizmente. Mas o turismo interno é muito importante, representa mais de 90% das receitas advindas do turismo dentro do país, são vindas de turismo interno. Considerando o mundo todo, mais de 1 bilhão de turistas viajam pelo mundo todos os anos e sustentam um setor econômico que, em escala mundial, gera centenas de milhões de empregos. Estima-se que na casa de 300 milhões de empregos. Nas atividades características do turismo, nas agências de viagem, no setor de transportes, na hospedagem, na alimentação, nos setores de cultura e lazer. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o turismo foi a terceira categoria de exportação no mundo. Em 2017, por exemplo, suas receitas, as receitas advindas de gastos de turistas, ultrapassaram 1,5 trilhão de dólares em 2017. Essas receitas são menores apenas que aquelas advindas de produtos químicos e combustíveis, mas são maiores do que as receitas advindas de produtos automotivos e de alimentos, grandes setores da economia mundial. E outra coisa interessante a notar é que as receitas do turismo cresceram proporcionalmente mais do que o PIB mundial na época, em termos comparativos. Aqui são os dados que eu apresentei para vocês, né? O gráfico apresentado pela Organização Mundial do Turismo, que mostra que o turismo é a terceira maior categoria de exportação depois de químicos e combustíveis, né? E superando aí os produtos automotivos e de alimentação. E que entre 2017 e 2018 houve um aumento de mais de 5% no total de chegadas de turistas. E que, em termos de receita, também houve um aumento de mais de 4%. É interessante notar, eu vou mostrar esse gráfico no slide seguinte, que a economia do turismo internacional em 2018, ela continua
se expandindo ao longo da década, a despeito de choques ocasionais, demonstram aí que o setor ele é forte e tem resiliência. Nesse gráfico aí nós vemos que é uma comparação entre o quanto cresceu em termos percentuais as chegadas de turistas, quanto cresceram em termos percentuais as chegadas de turistas em azul e o quanto cresceu as receitas em termos reais. Então a gente percebe aqui, com exceção do ano de 2019, ano da crise, nós percebemos que foi sempre positiva o crescimento tanto do número de chegadas quanto do número de receitas. Essa expansão da economia do turismo, ela é sugerida explicada pela Organização Mundial do Turismo em função de que nesse período, né, que foi avaliado aí nesse gráfico a gente vê desde o final da segunda metade da década de 90 até o ano de 2018, você vê que houve um crescimento consistente com uma pequena baixa aqui no ano de 2019, tanto do número de chegadas quanto das receitas, aqui em números absolutos, né? O total de chegadas em milhões e as receitas em bilhões, né? De acordo com os anos. Então, a Organização Mundial do Turismo, ela justifica esse crescimento contínuo em função de uma economia global relativamente forte, de uma classe média crescente em economias emergentes como a da China, a avanços tecnológicos, a novos modelos de negócios e a custos de viagens acessíveis e também a facilitação de vistos. Eu gostaria de sugerir a leitura do Breve História do Turismo e da Hotelaria, publicado pela Confederação Nacional do Comércio, que também, além de falar um pouco das raízes do turismo e da hotelaria no mundo, também apresenta alguns dados sobre os primórdios do turismo e da hotelaria no Brasil e do desenvolvimento do turismo e desenvolvimento no Brasil no século XIX e XX. Muito obrigado.